Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Nós estamos dando prosseguimento à série de estudos na escola dominical sobre o sentido da vida. E hoje nós vamos tratar de um tema que está no capítulo 7 de Eclesiastes, dos versos 15 a 24. E a pergunta que nós vamos tentar resolver hoje vai ser: como nós vamos evitar extremos ou evitando extremos? Hoje nós vivemos num mundo bastante polarizado, de posições extremamente marcantes. É só ver como as pessoas se comportam sobre alguns eventos, como a política, como o futebol, como a religião. E note que a palavra extremo, ela pode ser tanto um adjetivo quanto um substantivo, dependendo do seu emprego, e ela significa, em geral, um lugar longínquo, um lugar extremo, ou então, aqui no nosso sentido, um exagero ou um excesso. Os extremos são perigosos, dizia o filósofo grego Aristóteles. Ora, os extremos são um perigo para os relacionamentos, para o amor bíblico, para o equilíbrio de uma forma geral e para o testemunho de Cristo. Eles são um perigo diante da confusão que causam, não discernindo, por exemplo, do zelo de um extremismo, de um radicalismo. As paixões, por exemplo, podem ser tidas como um amor, e elas diferem frontalmente de um amor verdadeiro. As paixões são cegas, o amor, a Bíblia fala que jamais acaba. Então, quando o pregador de Eclesiastes, o Correlete aqui, escreve esse capítulo 7, ele fala que os extremos são destrutivos, são paradoxais, eles são questões irreais também. E fala como os extremos podem ser evitados. E a pergunta que nós vamos tentar responder hoje, como nós falamos no início: como evitar extremos? Primeiro, tendo uma visão crítica da realidade. No verso 15, nesse texto do capítulo 7, o pregador diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. O que nós podemos depreender desse texto é que nós precisamos analisar as questões direito. Precisamos ter uma visão crítica, não sermos pessoas críticas a todo momento, mas termos então um bom siso, uma boa crítica sobre a verdade ou a realidade que está acontecendo. Nós precisamos, por exemplo, discernir entre aquilo que é fato e aquilo que é falsidade, aquilo que é fake, como tem sido muito difundido nos dias de hoje. Nós precisamos saber a diferença. Veja num texto onde Barzilai, que é um antigo servidor de Davi, já com 80 anos, então ele mostra a Davi queria que Barzilai fosse junto com ele, subisse junto com ele, mas Barzilai mostra a Davi, ele tem uma visão crítica sobre a sua idade e sobre a aventura, ou sobre aquilo que Deus irá fazer ainda na vida de Davi. E ele diz então, ali em 2 Samuel 19:35, ele diz: 80 anos tenho, diz Barzilai, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Então ele na verdade, ele não responde a Davi afirmativamente ou negativamente, mas ele faz uma pergunta a Davi, e nessas perguntas estão as grandes respostas. Será que eu já sendo velho, eu poderia lhe ajudar muito, Davi? Será que a cabeça ajudaria um pouco nessa altura?
Será que a sua vida seria abençoada com a minha presença diante de tantos anos que eu o ajudei? Então, ele faz Davi, então, refletir. Segundo lugar, a questão da visão crítica, ela passa não só nós sabendo a diferença, né, mas também percebendo a clareza, discernindo com clareza. Ali em Esdras, no capítulo 3, no verso 13, havia o povo que estava então chorando com altas vozes, e o povo jubilava então com gritos, e esses gritos ouviam muito longe. Talvez alguém poderia pensar que o povo de Deus estava em desespero, mas na verdade, paradoxalmente, o povo de Deus estava em grande alegria, alegria por poder a casa de Deus estar sendo consagrada, a obra de Deus estar sendo feita. E olha o que diz Esdras 3,13, de maneira que não se podiam discernir, não é? Ou então diferenciar as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então veja, a questão da visão crítica, ela passa por nós percebermos com clareza, não somente saber a diferença entre o bom e o mal, aquilo que está certo daquilo que está errado, o falso profeta do profeta verdadeiro, nós também percebermos a clareza daquilo que está sendo explicado. Em terceiro lugar, a questão de julgar. A crítica passa por julgar e explicar. Em Lucas 12, de 54 a 57, Jesus está conversando agora com as multidões. Então ele diz às multidões, diz também Jesus às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, diz o nosso Senhor, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. Quer dizer, veja, o vento, uma nuvem no poente, vem chuva. O vento sul, haverá calor. E assim acontece. E ele chama a população de hipócritas. Ele diz: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Então veja que Jesus está provocando nas pessoas com uma pergunta, está provocando neles uma reflexão. Se eles sabem julgar ou sabem explicar também. Em outras palavras, se eles estão sabendo ter uma visão crítica da realidade. Então, para a gente evitar extremo, nós precisamos ter uma visão crítica daquilo que está acontecendo à nossa volta. Por isso que é muito bom o cristão não se alienar da realidade, ele ler os jornais, ler vários jornais, para não vir só de uma fonte, ele ler a Bíblia também para ver o que a palavra de Deus está falando, o que as Escrituras aqui estão falando. Então nós precisamos ter uma visão da realidade. Veja que Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz: olha, o homem natural não sabe das coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então veja que se você quer evitar extremos, você vai começar a ser treinado e fazer isso todos os dias e adquirir uma visão crítica da realidade aonde você então está inserido. Em segundo lugar, você
vai ter evitar a visão, um extremo que é perigoso, como diz Aristóteles, buscando equilíbrio na vida de uma forma geral. No verso 16 aqui desse capítulo 7 de Eclesiastes, o pregador ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. É preciso, se você quer evitar extremos, buscar equilíbrio na vida de uma forma geral. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente perverso, né? Todos nós, como os reformadores diziam, podemos voltar ao velho homem, podemos ceder às tentações da carne, podemos também ceder às tentações de Satanás, que pode estar instigando alguém ou alguma situação contra a nossa vida, para que venhamos a pecar ou abandonar o Senhor. A Bíblia de Genebra comenta dizendo que o orgulho pode mascarar-se como uma justiça, e até em pequenas coisas. Por outro lado, há o impulso do desregramento que ultrapassa os limites da vida diária. E ele vai comentar logo em seguida o verso de número 17, não sejas, ou não sejas, como ele diz ali no verso 16, 17, não sejas, e depois daquilo. O uso correto do conhecimento de Deus, diz os escritores da Bíblia, os comentaristas da Bíblia de Genebra, livra aqueles que possuem excessos destrutivos da autojustiça e da iniquidade. Então, quando ele diz que quem teme a Deus de tudo isso sai ileso, se você busca o equilíbrio na vida de uma forma geral, nem 8, nem 80, você, por exemplo, diz assim, não, eu não vou engordar, então não como nenhum doce. Aí depois você abandona aquilo que você mesmo resolveu. É muito comum as pessoas fazerem isto, né? E daqui a pouco a pessoa volta a comer doces e daqui a pouco ela come uma barra inteira de chocolate. Em vez de comer um pedacinho, ela poderia ser moderada, poderia ser equilibrada, comer um pedacinho moderadamente, mas ela busca extremos. Os extremos vão causar talvez algumas doenças, como a diabetes, a questão da pressão alta e outras coisas que poderão ocorrer desse desequilíbrio orgânico do próprio organismo da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa vai, então, cair num extremo perigoso. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos tem dado, aqui em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos tem dado um espírito de amor, de poder e de moderação. Então eu preciso cultivar, se eu quero evitar exageros, eu devo então cultivar o equilíbrio. Paulo escreve aos Filipenses 4, verso 5, ele diz, seja a vossa moderação, ou na versão antiga, seja a vossa equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está julgando todas as coisas e eu devo ter temor do Senhor. Por isso que eu vou evitar ser uma pessoa desequilibrada, eu tenho que evitar extremos, eu devo então buscar equilíbrio de uma forma geral. Em terceiro lugar, se eu quero evitar esses extremos, eu vou então não ceder lugar às paixões que cegam. Nos versos 20 a 22 desse capítulo 7 de Eclesiastes, ele diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não apliques, no verso 21, ele diz, o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Veja que
a depravação total da humanidade ou das pessoas é uma realidade. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer. O Salmo 14, o verso 3 diz que todos se extraviaram, juntamente se corromperam, e que não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio, porque somos pecadores. Então, as paixões nos cegam, não é? Alguém que realmente fica cego, por exemplo, pelo futebol, começa a enxergar o próximo, aquela pessoa que ela deve amar, não é? Se é um time opositor do seu time, ela vai enxergá-lo como uma pessoa nefasta, mas ela vai até deixá-lo de amá-lo, porque ele é, por exemplo, de um time que ele não gosta, ou então de um partido que ele não gosta. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. Deus fez a humanidade assim. E como nós podemos cumprir o mandato de Jesus de amar o próximo como a nós mesmos, se nós estamos cegos por algumas paixões, a paixão da política? O nosso país está dividido pela política. Pessoas que aderem a partidos A, B ou C, outros para outros partidos, e está dividido no meio. Estados Unidos a mesma coisa. O nosso mundo está dividido, está polarizado, e nós precisamos tirar essas paixões do nosso coração. Se queremos servir o Senhor e servi-lo com alegria, nós devemos deixar isso de lado no nome de Jesus. Elas cegam a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que está cega pela outra pessoa, um jovem que está apaixonado pela outra pessoa. A paixão cega os seus olhos, ela só vê aquela pessoa, ela quer ligar para ela todas as horas, ela só pensa nela, não estuda mais, ela não faz mais nada, então aquilo cega, de repente a paixão passa. Aquilo não é amor. A Bíblia fala que o amor jamais acaba, a paixão é passageira, mas o amor é duradouro, o amor jamais acaba. Então, se você usar os princípios de Deus, certamente é o que ele está colocando aqui, que nós vamos então entender que aquilo que está nos cegando é prejudicial e aquilo que Deus está oferecendo é abençoador para a nossa vida. Então, todos são pecadores, todos nascem pecadores, a depravação da humanidade é uma realidade, senão o mundo estaria melhor do que está hoje. Então nós temos que entender que é preciso uma solução, é preciso uma salvação para as pessoas da condição em que elas se encontram. Os extremos são perigosos e nós temos que evitá-los, temos que buscar uma visão crítica da realidade, buscar o equilíbrio na vida geral e a que falamos anteriormente, tirar as paixões do coração e, finalmente, devemos nos fortalecer da sabedoria divina. O verso 19 e os versos 23 e 24, que eu separei especialmente aqui, nos falam sobre isso. O verso 19 diz: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade, homens riquíssimos, homens com grande influência e grande poder. Então, se você adquire a sabedoria de Deus, você vai ser fortalecido e vai ser mais poderoso do que as pessoas que têm são tidas com mais poder na cidade. No verso 23 e 24 ele diz: tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. A sabedoria dele, do escritor de Eclesiastes, possivelmente espelhando em Salomão a sabedoria dele, mostrava que
ele havia alcançado um patamar bastante elevado, mas a altura, em dado momento, ele fugiu da presença de Deus. Essa sabedoria deixou de ser divina, foi fiada tão somente nos conselhos humanos ou na própria sabedoria, no próprio conhecimento. Isso foi prejudicial. Então ele diz: tudo isso experimentei pela sabedoria e tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Depois de o sábio aqui de Eclesiastes espelhando Salomão que pecou com aquelas 1000 mulheres e ele construiu templos para as mulheres, templos a deuses pagãos que não adoravam o Deus espiritual, o Deus que não se via, o Deus vivo e verdadeiro. Então, aquelas pessoas estavam cegas nas suas... Salomão estava cego na sua paixão. E olha que interessante aqui, ele termina no verso 24 dizendo: o que está longe e muito profundo, quem o achará? Veja que para resolver o problema da depravação das pessoas está Cristo e a sua obra. Não basta saber que nós somos pecadores e que dizer assim: não, isso errar é humano. Muitas pessoas falam isto. Errar é humano, mas a sabedoria é divina. E nós devemos buscar a sabedoria em Deus, devemos buscar a salvação em Deus também. E veja que é necessário aceitar a Cristo e os seus oferecimentos da graça. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. A sabedoria é boa, a sabedoria secular é boa, mas ela não salva. Ela pode trazer respostas aos dilemas humanos, mas muitas vezes esses dilemas não são espirituais. Veja o que João escreve na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 2 e no capítulo 4, no verso 10. Ele se refere a Cristo e ele, Cristo, é a propiciação ou é o meio pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. No verso 10 ele diz, capítulo 4, verso 10 de 1 João: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou como meio pelos nossos pecados. Veja que se nós queremos evitar extremos, nós temos que ter uma visão crítica da realidade, como disse aqui o verso de número 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Nós precisamos ter uma visão crítica da realidade. Às vezes nós achamos que muitas pessoas, não sendo cristãs, estão se dando bem. De fato, o evangelho ele pode levar alguém a ser próspero como não é? Nós temos na Bíblia pessoas que eram pobres. Nós temos aquela história que Jesus conta do rico e do Lázaro, né? Lázaro era um homem extremamente pobre e doente que vivia à porta daquele homem rico e ele era tão doente que os cães vinham lamber-lhes as chagas, não é? Ou as feridas. Então nós precisamos entender que não medimos alguém que é próspero espiritualmente pela sua riqueza, mas pelo temor que ele tem de Deus e pelos extremos que ele está evitando. Então ele começa com a visão crítica da realidade. Ele continua buscando um equilíbrio na vida, né? Ele não está lá nem naquele extremo, ele não está lá nem naquele outro extremo, ele está centrado. Ele está centrado. Lembre-se que na cruz existe um ponto de convergência entre aquilo que é horizontal e aquilo que é vertical. Esse ponto é o equilíbrio.
é o equilíbrio onde, na vida, de uma forma geral, nós temos que estar agindo assim na presença de Deus. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Em terceiro lugar, nós vimos que nós não podemos ceder às paixões que cegam. Aqui nos versos de número 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, não é? Então aí ele vai mostrando a questão de que todos os homens, as mulheres, todas as pessoas de uma forma geral, até a criancinha já pequenina, já mostra como ela é pecadora, enganando a mãe, contando alguma coisa que não deveria contar, de errado, né? Ela esconde as coisas, esconde a mãozinha para trás, quando quer fazer coisas erradas, não quer dar mão, não quer tomar o remédio ainda de meses. Então a criança revela já no seu nascedouro a sua própria vida espiritual. E é preciso que nós falemos de Jesus aos nossos filhos, para que eles, sendo pecadores, eles sendo necessitados da graça de Deus, eles possam então ter consciência do seu próprio pecado. Nós precisamos também nos fortalecer da sabedoria divina. Aqui no verso 19 ele diz que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então a sabedoria divina fortalece o sábio. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Como é que nós aplicamos isto? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, busque sempre a verdade. Busque sempre a verdade, a falar a verdade, a tentar buscar a verdade. Não vá ouvindo, passando notícias falsas ou passando no WhatsApp, muitas vezes, mensagens que são falsas, sem averiguar se aquele conteúdo, né, aquele conteúdo é verdadeiro ou é falso. Então é preciso buscar a verdade. Em segundo lugar, cuidado com essas fake news ou as notícias falsas ou informações falsas. Elas podem te levar a uma ação que não está de acordo com o fato que está acontecendo. E quem é o pai da mentira? Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Então nós não podemos entrar nessa onda. Se nós queremos evitar extremos, vamos então sair dessa situação. E em terceiro lugar, faça um propósito agora diante de Deus de utilizar-se da verdade. Se você fizer isso, usar esses 4 elementos da aula de hoje, você vai estar então evitando os extremos. Que o Senhor o ajude e que no nome de Jesus você e a sua família sejam tremendamente abençoados. Amém.